pessoal, vamos iniciar agora a aula da rotina 535, rotina de cadastro de filiais. A rotina 535, apesar do nome, ela não cadastra apenas filiais, ela cadastra empresas que serão gerenciadas pelo sistema Intor, sejam elas com a mesma raiz do CNPJ, seja com raiz de CNPJ diferente. Rotina 535, cadastrar filiais. A rotina é composta por uma barra superior, onde temos alguns botões, botão de acrescentar uma nova filial, habilitar a edição e alteração dos dados da filial, excluir a filial selecionada, botão para abrir a tela de log com as alterações realizadas, botão para editar os numeradores de documentos fiscais, botão para imprimir um relatório simplificado das filiais que já estão cadastradas e o botão de fechar a rotina. Temos duas abas, a aba de filiais e a aba de detalhes. Na aba de filiais temos um grid com todas as filiais que estão cadastradas e na aba de detalhes apresenta os dados da filial que está selecionada no grid. A base padrão, assim que o sistema Intor é disponibilizado ao cliente, conta com duas filiais cadastradas, filial 1 e filial 99. Filial 99 ela precisa ser mantida, tá? Ela não deve ser excluída, porque em várias rotinas o sistema vai fazer referência à filial 99 quando se tratar de considerar todas as filiais juntas, né? Todo o grupo econômico cadastrado ela se referencia a essa filial 99, então precisa ser mantida. Uma observação importante é que, apesar de chamarmos de filiais, todas as empresas que estejam aqui cadastradas, elas não precisam necessariamente possuírem a mesma raiz de CNPJ. Tá? Então, aqui a gente vai cadastrar todas as empresas que serão gerenciadas pelo Intor, independente da sua vinculação pelo CNPJ. Pode ser empresas na estrutura de matriz filiais, como também todas as empresas cadastradas aqui podem ser empresas independentes. Na tela de detalhes, temos os dados da filial selecionada no grid. Código da filial, status, CNPJ, inscrição estadual e mais informações de cadastro da filial. Tá? É muito importante que esses dados aqui estejam cadastrados corretamente, cidade, UF, CEP, código da cidade IBGE. Tá? Outra coisa importante, todas as filiais precisam também ser cadastradas como cliente e como fornecedor. Tá? Após o cadastro da filial, vai na rotina 302, cadastra a filial como cliente, pega o código que foi gerado, transfere para cá, a mesma coisa para fornecedor. Esse vínculo aqui ele é muito importante e é importante que os dados de endereço, os dados de documentação também estejam coerentes entre o cadastro da empresa como filial, o cadastro da empresa como cliente e o cadastro da empresa como fornecedor. Ainda dentro dessa tela podemos visualizar numeração dos documentos fiscais da filial também. Tá? Essa numeração não é alterada por aqui, mas logo mais nós veremos onde essa alteração ela é feita. Aqui nessa área inferior, vamos ver algumas opções mais importantes. Na aba de autosserviço, ela é utilizada para que a 275 consiga fazer o envio do XML para a Cefaz para que seja aprovado pela Secretaria da Fazenda. Tá? Então, aqui precisamos inserir o arquivo do certificado digital, a senha do certificado, o CSC token e o ID deste token. Essas duas informações, na verdade, todas elas a gente costuma solicitar ao contador da empresa. Tá? O certificado, com a senha, o token e o CSC. Importante, existe um token de homologação e o token de produção. São tokens diferentes, com seus respectivos IDs. Tá? Então, enquanto o projeto está em fase de implantação e os cupons eletrônicos estão sendo validados em ambiente de homologação, deve-se ser informado aqui o token de homologação. Tá? Após o Go Live, troca-se essa informação do token do ID e coloca as informações de produção. Tá? Também é importante informar o layout do MFCE, o layout do QR Code.
Essa opção de controle de acesso é a forma como o fiscal de frente de loja ele vai fazer as liberações na 2075. Então, ele pode fazer essa liberação através da inserção do seu usuário e senha. Ele pode utilizar um cartão e senha, pode utilizar somente um cartão ou a biometria. Tá? Isso aqui é bom validar com o time de frente de loja e ver qual é a forma que eles estão utilizando também. Temos também a aba de integrações varejo, onde a gente vai sinalizar se a empresa vai utilizar o TOTVS pagamento digital e preencher com as informações que forem necessárias. Na aba de emissão de notas fiscais, precisamos marcar também este campo para controlar o número de nota fiscal por série. Tá? Então, na filial 1, que é a filial que já vem cadastrada numa base padrão, ele já vem marcado, mas toda nova filial deve ser marcado este campo aqui também. Na aba de entrada, a gente tem esse campo de utilizar a sequência de número de nota fiscal de entrada de mercadoria. Tá? É um campo bem importante, porque é através dele que a gente vai parametrizar a forma como o Intó ele vai gerenciar a numeração das notas fiscais de venda e notas fiscais de entrada, né? Notas de saída e notas de entrada. Existem duas formas dessa numeração ser controlada. Uma é através do único número de série, ou seja, eu tenho uma sequência única para notas de saída e de entrada, tá? E eu tenho sequências independentes. Eu tenho uma série para saída, né, uma série para venda e uma série para entrada, normalmente devolução de cliente, tá? E através desse campo, a gente define também esse comportamento. Existe uma outra parametrização que a gente vai ver mais à frente, em outra rotina, mas para a rotina 535 é muito importante que esse campo aqui ele seja preenchido de acordo com o comportamento que a gente quer que o sistema tenha. Mais uma vez, isso é uma informação que é importante ser obtida do setor de contabilidade da empresa, tá? Que ele vai dizer qual é a forma que a empresa trabalha com o gerenciamento dessa numeração, se é uma série única ou se é uma série para saída e uma série separada para entrada. Campo estando desmarcado, a gente vai ter uma série única, ou seja, as notas de entrada e notas de venda, de saída, vão seguir o mesmo sequencial, vão possuir a mesma série. Se eu marcar este campo, eu vou ter uma série para venda e uma série separada para entrada. Ainda na aba de entradas, na opção de replicação de custos entre filiais, nós temos a opção aqui de colocar algumas filiais e no momento de entrada da mercadoria na filial que está sendo parametrizada, no nosso caso a filial 1, os produtos que estão sem custo nas outras filiais informadas aqui receberão os custos da filial 1. Tá? Mas aí aqui a condição para que isso aconteça é que o custo na filial de destino ele esteja zerado. Se houver algum custo já preenchido no produto na filial de destino, a replicação não vai acontecer. Outra coisa, no cancelamento da entrada e na devolução, esses custos também não são recalculados. Ok? Temos ainda na aba de vendas, subaba de opções, este parâmetro que vai determinar que esta filial é um depósito fechado. Ou seja, eu marcando esta opção, a partir deste momento, esta filial não consegue mais faturar nota fiscal de venda, por ser um depósito fechado. Na aba NFE 1, a gente pode verificar a numeração dos documentos fiscais, tá? Número de nota fiscal, série, manifesto. Esses números não são alterados por aqui, tá? Existe um outro local que a gente vai ver mais à frente, mas aqui a gente consegue visualizá-los. Podemos verificar que aqui tem também uma aba para configuração de e-mail, de envio de e-mail. Tá? Isso aqui não está mais sendo utilizado. Essa configuração a gente vai fazer na rotina 132. Mais à frente a gente vai ver como é que isso aqui é feito. Já vimos aqui os principais campos. Então vamos falar agora um pouco sobre os botões aqui na barra superior da rotina. Tá? Temos o botão para inserir uma nova filial.
Quando a gente clica aqui nele, ele abre a tela em branco para que sejam cadastradas as informações. Lembrando, o código é campo alfanumérico, então, por exemplo, 01 é diferente de 1, tá? Então, informa todas as opções e confirma. Botão de edição, ou seja, se eu quiser digitar qualquer informação diretamente aqui na tela, vocês podem ver que a rotina não vai deixar, tá? Esses campos eles estão desabilitados para edição. Eu preciso clicar no botão de editar, ele vai abrir novamente a tela e aí eu faço a edição que eu desejar, ok? Edito, confirmo, gravado. Botão de exclusão da filial. Aqui existe o botão que apresenta a tela de log com todas as alterações realizadas. Então, se eu pegar aqui um período, pesquisar, ele vai trazer todas as alterações que foram realizadas. A data, a hora, o usuário, a coluna, o campo que foi alterado, valor anterior, valor atual e aqui é o valor anterior. Tá? Esse campo ele aparece assim bem expandido, mas estão aqui as informações. Este botão ele permite que seja feita a parametrização dos numeradores dos documentos fiscais. Então é muito importante que isso aqui seja feito com bastante critério, que pode ter impacto lá na estruturação das notas, no sequenciais de numeração. Se der um salto de numeração de nota fiscal e não informar a inutilização, a Cefaz pode cobrar essa informação, tá? E quando a gente vai entrar nessa tela, o sistema já dá um alerta de que todas as rotinas que fazem alteração desta numeração podem ser impactadas. Então, o ideal é que se faça isso quando não esteja havendo operação dentro da empresa. Tá? Então, ele dá esse aviso, a gente segue adiante. E aí eu tenho duas abas, nota fiscal e documento eletrônico. A aba de nota fiscal era para quando a nota fiscal, naquela época em que ela era impressa em formulário contínuo, em papel moeda. Tá? Hoje em dia isso aqui não se utiliza mais. E as numerações a gente agora informa nessa outra aba. Então, a gente tem a numeração da nota fiscal eletrônica, número de nota, série, nota de entrada, para aquele exemplo que eu falei, quando tem numeração e sequenciais de entrada e saída independentes. Tá? Manifesto, nota de importação, nota de serviço, conhecimento de transporte e MDFE. Tá? Então, aqui é onde a gente faz o gerenciamento e o controle das numerações. E nesse botão a gente imprime um relatório sintético às filiais que estão cadastradas. E por fim, o botão de fechar. Vamos agora ver os pontos mais importantes da rotina 535. Cadastrar a filial como cliente fornecedor, então cadastrei a filial, em seguida rotina 302, cadastro como cliente, informo o código na 535, ou na rotina 202, cadastro como fornecedor, informo também o código na rotina 535. Lembrando para que dados de endereço, CNPJ, inscrição estadual estejam coerentes entre filial, cliente e fornecedor. O código de filial é um campo alfanumérico. Então, na hora que for fazer a estratégia de numeração das filiais, levar isso em consideração, tá? Parametrizar a série de nota fiscal de entrada e saída, validar com a contabilidade se é uma série única ou se são séries independentes e a partir dessa informação fazer a parametrização correta na 535. E atenção para os numeradores de documentos fiscais. Tá? Muito cuidado quando for fazer qualquer tipo de alteração, porque a numeração que está no sistema precisa estar coerente com a numeração constante na Secretaria da Fazenda.